Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos estar dando início a mais uma aula, né, do nosso estudo dos métodos. Na verdade, hoje é a nossa segunda aula sobre os métodos. Na semana passada, a gente falou sobre o método chamado O Chamado. Né? Nós falamos sobre as frequências do coração que impedem que a gente consiga entender e compreender a palavra de Deus. Dentre essas frequências, nós falamos sobre o coração representado na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, representado pelo caminho. Né? Falamos sobre o coração representado pela semente que caiu em pedregais, a semente que caiu entre os espinhos e a semente que caiu em boa terra. E tudo isso foi para que a gente pudesse entender que a leitura da palavra de Deus, ela não é uma coisa que pode ser feita meramente por métodos ou por informações humanas, né? Se você pegar um livro, você vai ler, você vai conseguir entender melhor a palavra de Deus. O puro sumo da revelação de Deus, ele vai advir do Espírito Santo de Deus. Da análise que a própria Bíblia, que a própria palavra, ela faz do nosso coração. Quando a Bíblia ela examina o nosso coração, ela se revela de acordo com o nosso coração, de acordo com a necessidade que o nosso coração está sentindo. E aí que acontece aquilo que a gente chama de O Chamado, né? Que é aquele momento em que você está fazendo a sua leitura da palavra de Deus, e aí fazendo essa leitura você se depara com um texto que te chama a atenção de uma forma diferente. Já aconteceu com vocês? Você pega, está lendo um texto normal, lê um capítulo, lê outro capítulo, lê outro, mas aquele capítulo, aquele versículo em especial, você passou por ele, mas daqui a pouco você volta nele de novo e fala, tem alguma coisa aqui. Já percebeu? Já tem essa sensação? Tem alguma coisa aqui. Essa percepção de que tem alguma coisa naquele texto em especial é o chamado da palavra. A palavra está te chamando, a palavra, ela encontrou em você características, ou positivas ou negativas, ou características de alegria ou de tristeza, de choro ou de pranto, características que somente você pode entender aquilo que ela tem para falar. Então a palavra ela vai se revelar para você, naquilo que você está vivendo, naquilo que você está passando, para poder gerar em você consolação, exortação, edificação. Gerando um desses três aspectos, consolo, exortação e consolação em você, aí sim o Espírito, através de você, vai te usar para que você possa exercer a mesma capacitação em outras pessoas. Então olha que coisa interessante. Você está fazendo sua leitura diária e de repente você lê um capítulo, lê 2 capítulos, lê 3 capítulos, lê o 4º capítulo e um certo versículo, aquele versículo, ele prende sua atenção. Você fala, tem alguma coisa aqui de especial. Você olha, você não sabe identificar, mas de repente você vai para o trabalho e no ônibus você se pega pensando naquele versículo. De repente você está na escola lá entre a fórmula de Bhaskara, você está ali pensando, o que tem naquele versículo? Aquele versículo te prendeu, você está curioso em saber, mas ainda você não tem a capacidade, a informação para conseguir desvendar. Então você às vezes recorre ao auxílio de alguém que sabe mais do que você. Mas a pergunta que não quer calar é, por que é que quando um texto nos chama, quando um texto ele fala com a gente, né? Por que a gente tem tanta dificuldade em identificar isso? Já aconteceu com vocês? O texto falou contigo, o texto ele mexeu com você, ele falou assim, ei, eu tô aqui, me perceba. Só que você não consegue ouvir. Parece que o texto está falando em português, melhor, parece que você está ouvindo em português, mas o texto ele está falando em hebraico. Não tem uma coisa doida? Por que isso acontece? Por que a gente, mesmo sentindo que tem algo no texto, a gente não consegue saber que algo é esse? Isso acontece por causa de um fenômeno físico chamado ressonância. Ressonância. O que é ressonância? Vamos lá. Eu peguei aqui as 2 principais definições do que é ressonância. Ressonância é um fenômeno pelo qual um corpo sonoro vibra quando o atingem vibrações causadas por outros. Então deixa eu te explicar. O que é ressonância? Ressonância é quando um corpo, né? Vamos pegar o exemplo aqui de um violão. O violão tem 6 cordas, certo? Se ninguém tocar na corda do violão, tem algum som? Não. Mas a partir do momento que você usa o seu dedo para tocar em uma corda, acontece uma vibração. Essa vibração que acontece na corda emite um
E esse som é ouvido por você, certo? Quem é músico especialista, se você tocar aquela cordinha lá, a última cordinha de baixo, o cara que tem ouvido bom, ele vai pegar a vibração daquela corda para ressoar no ouvido dele. Ele vai identificar, é a mitrila. Se tocar de cima, é a si. Se tocar a outra, o cara entende, é sol. Mas uma pessoa que é leiga, uma pessoa que não tem conhecimento, a capacidade de identificar os tons, né? Qualquer som ali que for tocado em qualquer corda, vai ter a mesma sonoridade, né? Se eu fizer um dó maior ali, falar para você que não conhece de música, que nota é essa? Você vai dizer, não sei, é um barulho qualquer. Você não sabe identificar o tom. Então isso é ressonância. Quando um objeto, ele vibra, e essa vibração gera uma ressonância em um outro objeto. Isso está acontecendo aqui agora, você sabia? Enquanto eu estou falando com vocês, aqui, ó, a minha garganta, a minha traqueia, as cordas vocais estão vibrando. Essa vibração gerada pela minha garganta está saindo pela minha boca, está indo pelo espaço aqui, chegando no teu ouvido. Agora, que mistério, né? Como é que pode eu estar falando e vocês estarem me entendendo? Eu quero mostrar para vocês como que a ressonância ela é algo poderoso. A vibração era tão forte que chegou a estourar a bolha. Mas vamos lá. A ressonância ela é algo tão forte. Deixa para mim aqui, pegou. A ressonância ela é algo tão forte que a própria vibração do meu dedo fez com que a bolinha estourasse. Então olha que interessante. Quando eu falo com vocês, vocês me ouvem, certo? Sim. E por que vocês me ouvem? Porque a minha garganta está vibrando e emitindo uma sonoridade. Essa sonoridade está viajando pelo espaço, certo? Está viajando pelo espaço. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar uma coisa boa. Consegue minha luz? Eu conseguindo? Pra cá. Aqui. Consegue ver? A luzinha vibrando? Por que quando eu falo aqui, está acontecendo uma ressonância dentro de vocês, entre mim e vocês? Porque quando as minhas cordas vocais vibram, essa vibração viaja pelo espaço, chega no ouvido de vocês. E vocês não sabem, mas o ouvido de vocês possui uma bexiga igualzinha essa daqui, ó. E possui um espelho igualzinho esse daqui que está pendurado nele, tá vendo? Quando eu falo, a voz viaja pelo espaço, chega no seu tímpano, chega no seu ouvido, nessa bexiga ali que é chamada ali, né, de... Esqueci o nome, tímpano. Chega nos tímpanos, chega no tímpano, o tímpano recebe essa vibração da qual eu estou falando, né, e como que tivesse um espelhinho dentro dele. Toda vez que eu falo, você observa que a luz, ela vibra de forma diferente? Olha lá. É porque nós temos aqui o vento que está atrapalhando um pouco, né? Mas observa que quando eu falo, a luz, ela está vibrando de forma diferente. Tá vendo? Isso aqui está acontecendo na sua cabeça agora. A gente está ressoando. Quando eu falo, a minha voz viaja, a vibração viaja, entra no teu tímpano, nessa parte do seu ouvido, vibra, e esse espelhinho no teu ouvido gera uma imagem residual. Tá entendendo? Uma imagem residual. Essa imagem residual, que é gerada por essa vibração, gerando essa imagem residual, o nosso cérebro, que desde criança, quando nós nascemos, que desde criança, quando nós nascemos, a gente entendia o que nossos pais falavam. A gente sabia o que era uma casa, a gente sabia o que era uma bola de futebol, uma televisão, uma roupa, um vestido. Então, todas essas informações que hoje são notórias para cada um de nós,
foram nos acrescentadas por meio de vivência. Então, a tua mãe dizia, apontava para o pai e falava, papai. Então, essa informação gerava uma imagem residual no teu cérebro. Papai é essa pessoa que eu estou vendo. Mamãe é essa pessoa que eu estou vendo. Bicicleta é aquele objeto que eu estou vendo. Ventilador é esse objeto que eu estou vendo. Então, as informações que entravam no teu ouvido criavam, como eu mostrei aqui através da bola do espelho, uma imagem residual. Essa imagem residual era entendida pelo cérebro e toda vez que alguém falava casa, não era estranho. Casa eu sei o que é, onde eu moro. Falava carro, já vem a imagem do carro na tua cabeça. Maçã vermelha mordida do lado esquerdo. Eu falo e vocês imaginam. Ventilador desligado. 3 luzes acesas, 3 apagadas. Tudo que eu falo gera na sua cabeça uma imagem residual. Certo? Então por que é que a gente, quando lê as escrituras, não consegue ouvir, entender? Porque as escrituras falam muitas das vezes numa linguagem que não nos é natural. A gente precisa entender que a Bíblia, ela possui uma idade antiga, ela é um livro antigo, né? Que foi escrito em outro tempo, que foi escrito em uma outra cultura, que foi escrita por pessoas que viviam em uma sociedade totalmente diferente da nossa, que tinham tecnologia diferente da nossa e que usavam palavras diferentes da que nós estamos acostumados a usar. Então, por isso que, muitas das vezes, a Bíblia quer falar com a gente, mas a gente não tem imagem residual na cabeça para conseguir identificar o que ela quer dizer. Agora eu vou para um exemplo aqui mais prático, irmãos. Vamos lá. Um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, que a gente mais olha na igreja, quando sente a capetada tentando oprimir a gente, é qual? É o Salmo 91, irmão. Agora está aqui o Salmo 91 escrito aqui em português. Você na escola, quando foi alfabetizado, você aprendeu lá o B com A faz bar, B com A faz ber, B com I faz bi. Você aprendeu. E tudo isso criou uma imagem, ao ponto que toda vez que você olha para as palavras em português, elas fazem sentido na tua cabeça. Mas quem aqui sabe falar inglês? Hã? Alguém que sabe falar inglês? Sabe? Então, se eu chegasse para a Nicole aqui e falasse, nice to meet you, Nicole. Where are you from? Deu pra responder? É. Você falou, how are you from? É. Where are you from? Aí, I'm isso. from Brazil. Aí, from Brasil. Ela entendeu o que eu falei. Eu perguntei para ela de onde ela estava. Isso porque, você nasceu aprendendo a falar inglês? Você aprendeu, desenvolveu português. Essas palavras fizeram sentido na tua cabeça, por quê? Porque você, através do estudo visual, auditivo, né, prático, escrevendo no caderno, conseguiu perceber o mundo que era apresentado para você por meio da gramática portuguesa. Agora você consegue perceber por meio da língua inglesa. Então, se eu falo casa, todo mundo entende. Mas se eu falar house, quem sabe inglês vai entender. Se eu falar carro, todo mundo entende. Mas se eu falar carro. Então, entende? Agora nós temos aqui o salmo mais conhecido da Bíblia, o Salmos 91. Agora se eu pedir para você ler isso aqui para mim, você conseguiria? Português aqui, ó. Então, leiam para mim, por favor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vamos destacar os elementos desse salmo? Vamos lá. A gente não precisa fazer aqui uma análise sintática do texto gramatical. Mas mesmo não conhecendo muito bem da gramática portuguesa, a gente consegue identificar os elementos. Então vamos lá. A primeira palavra é qual? Aquele. Então pode ser qualquer um. Né? Alguém. A gente entende isso. Aquele que habita. Habitar é estar fora ou estar dentro? Então é uma coisa que a gente consegue entender, identificar, faz sentido. Esconderijo. O que é um esconderijo? Quando eu falo essa palavra, esconderijo, você consegue visualizar o que é um esconderijo? Agora quando eu falo do Altíssimo, quando eu falo do Altíssimo, você sabe identificar quem é o Altíssimo? O que significa ser Altíssimo? É uma coisa que não é baixa, é alta. Né? É lógico. Né? Na sombra, você sabe o que é uma sombra? Né? Você sabe o que é sua antítese, luz? Tudo que eu falo aqui, você consegue identificar. Agora temos uma palavra aqui um pouco mais complicada. Aquele que habita na sombra do onipotente. O que é onipotente? Todo poder, né? Já é uma palavra um pouco mais complicada que não faz parte do nosso dia a dia.
mas mesmo assim a gente consegue identificar, dada a vivência, né? Descansará. O que é descansar, irmão? Quando eu falo essa palavra, gera sentido na sua compreensão? Agora tem outro texto aqui, tá? Esse texto é escrito da esquerda para a direita. Alguém consegue identificar que salmo é esse aqui? Que texto é esse aqui? Que está escrito? Não. Alguém consegue identificar qual é o idioma que está escrito isso aqui? Hebraico? Olha, tem muito caminho. Já conseguimos identificar que esse texto aqui está escrito em hebraico. Mas vamos lá. Essa palavrinha aqui significa o quê? Ok? Como é que se pronuncia essa palavrinha? Alguém? Que letra é essa daqui? Alguém? Observa que quando a gente tem um texto que está em um idioma, que está em uma forma gramatical, uma forma escrita diferente. Isso aqui é uma língua consonantal, não tem nem vogal aqui. É só consoante. Imagina, Pamela, pegar o teu nome, tirar todas as vogais e deixar só as consoantes. Alguém ia conseguir pronunciar o nome, entender que é teu nome? Entendeu? Então observa como que é difícil. Aí, mas o que está escrito aqui? Aqui está escrito aqui, Yoshev, Beseter, Elion, Betzel, Shaddai, Etlonan. Que é a mesma coisa que está escrito aqui. Yoshev, aquele que habita. Ou aquele que habita. Betzel, no esconderijo, no refúgio, né, no abrigo de El Elyon, do Altíssimo. Betzel, Shaddai, na sombra do Shaddai, do Todo-Poderoso. Etlonan, ele irá reclamar, ou ele irá descansar. Né? Então, por que eu, quando leio isso aqui, faz sentido na minha cabeça, mas para vocês não faz sentido ainda? Porque vocês não conseguem associar o som dessa pronúncia, né? Entra no teu tímpano, gera uma vibração, gera uma imagem residual, mas o teu cérebro diz assim, eu não entendo essa imagem residual. Olha que problemática. Vocês estão conseguindo me entender aqui? Amém? Vocês estão entendendo que muitas das vezes você lê a Bíblia, a informação que você abstrai da palavra de Deus, ela vibra no teu cérebro, gera uma imagem na tua cabeça, e essa imagem, o teu cérebro diz assim, eu não consigo entender o que ela está dizendo. Foi isso que aconteceu em Mateus capítulo 13. Em Mateus capítulo 13, Jesus prega a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Quando ele semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Veio as aves do céu e a comeram. Outra caiu em pedregal, cresceu porque tinha pouca terra, mas saindo do sol queimou. Outra caiu entre os espinhos, mas o espinho crescendo sufocaram-na. Outra caiu em boa terra, produziu 30, 60 e 100. Aí um olha para cada um e diz, o que ele está dizendo? Ninguém entende o que ele fala. Por que ninguém entende o que ele fala? Porque a mensagem que Jesus passou gerava uma imagem residual na cabeça, mas o cérebro deles não conseguiu entender. Aí os discípulos em particular perguntam, mestre, por que você pregou e ninguém conseguiu entender? Aí ele explica, porque neles se cumpre o que foi escrito pelo profeta Isaías. Eles têm olhos, mas não conseguem ver. É a mesma coisa que nem vocês aqui, ó. Vocês têm olhos, vocês conseguem ver esse garranchado aqui em hebraico, mas me diz, o que está escrito aqui? Não conseguem ver. Eu pronuncio para você, Yoshev, Besetel, Elion, Betzel, Shaddai, Etlonan. Faz sentido? Vocês têm ouvido, mas não conseguem ouvir. Tá entendendo? Por isso eles falam isso. Eles têm olhos, não podem ver, têm ouvidos, não podem ouvir. O coração dele está endurecido para que, ouvindo a palavra, não se salve crendo. Então, essa é o nosso objetivo dessa noite. Qual é o nosso objetivo dessa noite? Ampliar o nosso imaginário. Nós precisamos ter a capacidade de aumentar as informações residuais da nossa cabeça. Certo? Como é que a gente faz isso? Através da leitura da palavra, através de livros, né, que falam sobre as palavras, comentários bíblicos. Quanto mais você lê, quanto mais conhecimento cultural da época, biblicamente falando, né, ou histórico do período em que estava se vivenciando, quanto mais informações residuais você tiver na tua cabeça, toda vez que alguma coisa for falada, o teu cérebro não vai ficar bugado e dizer, o que essa imagem, o que essa vibração está querendo dizer? Até aqui temos alguma dúvida? Hã? Quem não tem dúvida tem dívida. Dívida tem bastante. Dúvida e dívida aqui não falta, né, igreja? Então, consegue entender a nossa dificuldade?
Não é porque a gente é idiota, a gente é burro, não. É só ausência de imagem residual na cabeça. Entendeu? Então tu vai pegar um texto do Antigo Testamento, né? Aí você vai lá, por exemplo, não se esconde uma cidade edificada sobre um vale, né? Ou melhor dizendo, não se esconde uma lamparina no vale, mas se coloca no velador. Alguém pode me dizer o que é um velador? Hã? Um velador? Tu vê que eu falo, o texto dá para nós palavras cujo significado não faz sentido. Não cria uma imagem residual na nossa cabeça. Mas agora, todo mundo fecha os olhos, por favor. Vamos lá. Eu vou dizer uma palavra. Eu quero que você imagine ela, ok? Vamos lá. Maçã. Todo mundo está vendo a maçã? Tá bom. Qual é a cor da maçã? Hã? Vermelho. Vermelha? A minha é verde. Então todo mundo, eu pedi só para imaginar a maçã. Mas você que deu as características da maçã. Agora calma aí. Observa que se você for chegar na tua casa, pegar uma maçã na geladeira, na fruteira, onde é que tiver, você vai perceber que a maçã não é só vermelha. Duas cores. Né? Não, você vai ver que a maçã é amarelada ali. Né? Vermelha tem mais listrinha. Né? Mas por que quando eu falo maçã, a primeira coisa que você diz é vermelha? Porque existe uma mensagem subliminar na tua cabeça, né? Que foi gerada aí pelas marketings. Toda vez que você desenha uma maçã, como é que é? Vermelha. Mas e os detalhes? Aí aqui que está a charada. Aqui que está a charada. Toda vez que você vai ler um texto, você está acostumado a ver a mesma coisa. A mesma coisa. Aí eu vou trazer uma palavra ofertória. Até sei quanto eu vou. A viúva. A parábola da viúva. Aqui é 3:10. Né? Porque você continua vendo a maçã só vermelha. Não é possível que o livro inspirado pelo Espírito Santo faz com que 10 pessoas no mês leiam a mesma viúva, oferta da viúva, e as 10 pessoas falam a mesma coisa. Ó, quem tiver escalado já sabe. Não é possível. Por que isso acontece? Isso acontece porque existe uma imagem residual na sua cabeça. Certo? Que você olha para aquele texto, é só aquilo que você vê. Aquilo que todo mundo já falou. E para você tá tudo bem isso. Essa revelação medíocre. Por isso que aquele dia eu fiz diferente. Oi? Por isso que aquele dia que eu fiz calada para levar o ofertório eu fiz diferente. Isso aí. Você fala, não aceito falar o que 60 pessoas vêm falando no mesmo mês. Deus abençoe a viúva, porque eu não aguento Deus abençoe ela. Não é possível que não tenha. Nos 66 livros, um outro texto sobre oferta para falar. Ah, não, eu vou pregar. Vai pregar sobre o quê? As 10 virgens. Né? A mulher do fluxo de sangue. Amém! O texto se renova. Mas não é falar a mesma coisa que todo mundo fala. Quando você fala a mesma coisa que todo mundo fala, você está mostrando para todo mundo que tem uma mensagem residual na tua cabeça. É isso aqui, ó. É isso aqui. Sai da caixa. Pega a maçã. E essa maçã aqui, ela não está vermelha somente. Tem uns tracinhos aqui tracejados. Né? Então, é essa capacidade de ir além da mensagem residual que está na tua cabeça do texto. Além da mensagem residual que está na tua cabeça do texto. Certo? Mas para isso você precisa despertar o teu poder do imaginário. O teu poder do imaginário. Nós somos a geração mais preguiçosa que existe. Nós somos a geração mais preguiçosa que existe. Até o danado do café é solúvel. A pessoa não quer botar o café no coador, água quente, não. Ela pega o pó, mistura. Até o café é instantâneo. É a geração instantânea. Mensagem instantânea. Mensagem não é assim, irmão. Mensagem é um processo que é gerado na tua dor, que é gerado no teu cativeiro, que é gerado na tua aflição, que é gerado no teu abismo. É a tua busca por uma resposta. Não é, eu estou escalado, o que Deus quer falar com a igreja? Meu irmão, falar com a igreja é a última instância do que Deus está querendo falar. Deus está querendo falar contigo. Deus está querendo repreender você. Deus está querendo moer você.
Aí depois que tu tiver moído, quebrado, ele te levanta, aí tu vai lá mostrar para a igreja o que ele fez em você primeiramente. Entendeu? Então a gente precisa despertar o nosso poder do imaginário. Só que a gente é preguiçoso. Tem gente que não está lendo mais a Bíblia porque agora tem a novela da Record, os 10 mandamentos, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Aí agora eu tenho que responder pergunta, não só sobre a Bíblia, diariamente, mas sobre a novela. Entendeu? O nome de pessoa que foi colocada ali para preencher os espaços vazios, que não tem nem na Bíblia. Mas, irmão, nem sei quem é isso aí não, irmão. Isso aí não está na Bíblia, não. Então me ajuda a te ajudar. Tem que ler. Tem que ler. Então desperta o imaginário. Já aconteceu com você? Você pega um texto, você começa a ler ele. Versículo 1, 2, 3, 4. Estava no mesmo? Não é? Não acontece isso? Estava no mesmo. Por que isso acontece? Por que ler? Uns falam sobre a leitura como uma coisa, nossa, a pessoa lê tanto e fala, é normal, não está lendo a mesma coisa que eu. Como é que a pessoa pega um texto que eu li, era chato, e cria essa mensagem que é incrível? Porque essa pessoa ela tem um poder de imaginação terrível. Ela entra dentro do texto. Ela vê o texto. Eu não gostava de ler. Eu não gostava de filme. Fascinado por filme. Todo dia que eu gastava era em filme. Na feira, era 3 por 5, né? Aí eu vi o filme, no outro domingo eu voltava, falava que estava arranhado e trocava na 3, tá ligado? Eu gostava de filme, eu não gostava de ler, era chatice nada, que eu lia, eu não entendia nada. Eu lia, eu fazia o B com A farbado, B com A com Rebeca, mas eu não entendia nada. Entendeu? E aí, quando eu entrei para a igreja, eu comecei a andar com umas pessoas que gostavam muito da Bíblia. E um dia ele falando de uma tal mulher do fluxo de sangue, falando tanto, eu falei, meu Deus, agora que eu vou andar com esse povo, eu preciso saber o que eles falam, o que eles comentam, né? Fui para casa, eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia. E aí eu me deparei com um texto, Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. E ali que começou a despertar o meu imaginário. Porque esse texto é um texto célebre da minha vida. Por quê? Porque foi o primeiro texto em toda a minha vida que eu li com imaginação. Eu comecei a ler, o capítulo 1 foi horrível, meu Deus do céu. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Fulano gerou Cicrano, que gerou Beltrano. Eu falei, meu Deus do céu. Ô, maçante, pulei, nem terminei. Fui logo pro 2. No 2 foi menos mal. No 3, menos ruim. Mas no 4, abriu meu imaginário. E quando eu comecei a ler, eu começava a ver Jesus vindo, sendo batizado por João, o céu sendo aberto, o Espírito Santo descendo sobre ele, uma voz de trovão que dizia, esse é meu filho amado, em quem minha alma se compraz, o Espírito que conduziu Jesus para o deserto, chegando no deserto ele andando 40 dias lá embaixo daquele sol. Aí eu comecei a imaginar, irmãos, tudo que a Bíblia falava, cada elemento que ela apresentava, criava uma nova imagem visual na minha cabeça. O diabo se apresentando para ele, teu filho Deus manda que essa pedra se transforme em pão. E aí ele dizia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E parecia que eu estava ali embaixo, Jesus, vence ele, derrota ele. Eu me senti na história. Caraca, foi o melhor texto da minha vida. Eu ficava lendo ele toda hora, porque eu fiquei maravilhado como aquilo foi capaz de me fazer gerar imaginação. Imaginação. E aí eu comecei a olhar para alguns textos e eu não era mais uma leitura normal, não era mais uma leitura comum, era uma leitura agora que me dava gosto. Eu falei, eu preciso encontrar um texto melhor do que esse, um texto que me gere imaginação, um texto que me gere essa capacidade de visualizar a história, de entrar dentro dos elementos. Bachares, como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue despertar esse imaginário? Para despertar o imaginário é um processo. E o segundo passo para despertar o imaginário é por meio da compreensão textual. O que é compreensão textual? A compreensão textual é entender o que o texto diz de forma explícita. O que está na superfície do texto é a parte mais fácil. É você pegar um texto e entender o que o texto diz de forma explícita. Você não está buscando na sua primeira leitura ser profundo. Você está buscando na sua primeira leitura entender os elementos. A gente futuramente vai falar sobre leituras seletivas, tá? Mas eu já vou dar uma palhinha para você entender o que é compreensão. É quando você pega um texto, em cada elemento do texto, você entende ou você consegue visualizar a imagem residual.
se existe dentro de um texto uma única palavra que você não consiga entender o seu significado, esse texto vai gerar em você menos compreensão. Se tiver 3 palavras que você não entende o significado, vai gerar menos compreensão ainda. Então, o primeiro trabalho de um leitor das escrituras, ou de qualquer leitor, é isso. É identificar quais são os verbetes, os verbos, os substantivos, as palavras que você não entende. E isso aqui é muito fácil de ser feito por meio do dicionário. Hoje até por meio do Google, ok, Google? O Google vai falar, que palavra é essa? Vai te dar o significado, vai te mostrar a imagem daquilo dali. Eu acho que é interessante no Google, quando você fala uma palavra, você tem na opção vídeo, imagem, né? Significado, te dá tudo. Hoje tem muito mais facilidade. Então, para se compreender um texto, você precisa primeiramente entender as coisas simples do texto. As informações que estão na superfície do texto. Ok? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O presbítero Charles saindo... Oi? Ai, o Charles, tá? Saindo da sua casa numa noite de chuva, por volta das 6:30 da noite de uma terça-feira. Ok? Vou de novo. O Charles saindo da sua casa por volta das 6:30 da noite de uma terça. Todo mundo conseguiu identificar? O que eu disse aqui? Quem é Charles? Eu estou saindo da onde? Da minha casa. E para onde eu estou indo? O texto te dá essa informação? Não te dá essa informação. Porque tu vê que a compreensão, ela se resume àquilo, à informação que o texto está dando. Só que agora eu preciso, para eu conseguir identificar para onde é que o Charles está indo, numa terça-feira à noite, por volta das 6:30, eu preciso agora de uma outra ferramenta. Qual é a ferramenta? A interpretação. Porque se compreender é entender o que o texto diz de forma explícita na superfície do texto, você vê que o texto sempre vai deixar uma lacuna. O Charles saindo da sua casa numa terça-feira, por volta das 6:30 da noite. Ponto final. Reticências. Mas fica uma questão, não fica? Qual é a questão? Vai para onde? Essa questão gerou o quê? Uma dúvida. Toda vez que você fizer uma leitura prévia, uma leitura para compreender o texto, onde você faz uma leitura pela primeira vez, identifica quais palavras que você não entende, identificou? Anotou no papelzinho as palavras que você não entende? Volta a fazer novamente a leitura, agora olhando para a colinha do lado, para ver se multiplicou a imaginação. Lê mais um pouco, medita, fecha o olho, ó. Fecha o olho, medita. Na história, da onde o Charles estava indo, da onde o Charles saiu, qual foi o horário que ele saiu, qual foi o dia que o Charles saiu. Pensa nessas coisas. E o que toca na gente é a questão, é essa ausência de informação. É isso que tem que arder na gente. Ué, mas ele estava indo para onde? Ele estava indo para onde? Por exemplo, tem um texto que me intriga, que é 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 9 e 10. Fala sobre Jabes. É um texto que ele parece que tem uma parte que foi apagada. Diz assim, ó. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou seu nome de Jabes porque dizendo, com 12 o de luz. Então Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, se me alargares de termos, se for comigo a sua mão, e me preservares do mal, para que dele não venha a ser afligido. Aí quando ele deveria dizer, eu vou fazer isso para o Senhor, o texto não dá essa informação, só diz o seguinte, e Deus concedeu tudo o que havia pedido. Ué, mas ele não começa com se? Se ele começa com se, é uma condicional, né? Então, é isso que me intriga nesse texto de Jabes. Então, toda vez que você lê o texto, você tem que focar naquilo que te intriga no texto. Ok? Naquilo que você precisa, que o texto ainda não está dizendo, mas que ele está indicando no texto. Então, vamos lá, voltar para a frase. Olha só. Charles saindo da sua casa numa noite de terça-feira, foca nos detalhes. Charles saindo da sua casa numa noite de terça-feira, por volta das 6:30 da noite. A pergunta que é, para onde Charles está indo? Alguém consegue identificar? Para a igreja. Oi? Para a igreja. Por que o Charles está indo para a igreja? Era o costume.
costume seu já muito direto. Olha os elementos que eu dei. 6h30. Qual é o horário que começa o culto? É um horário que então o Charles tem pelo menos 30 minutos para chegar na igreja. Terça-feira acontece aqui na igreja. Quem é responsável pelo ensino da palavra?